Olá, alunos do nono ano, vamos para a nossa videoaula de língua portuguesa, referente a essa semana de 28 de junho a 2 de julho. Peço que vocês abram a apostila aí na página 38 e acompanhem comigo. Então, aqui nós temos um novo tema, né? Um novo conteúdo, que são as orações subordinadas adjetivas. Então, nós vamos relembrar um pouco aqui, né? Sobre o que é uma oração subordinada. Então, a gente tem que voltar um pouquinho nos conceitos aí, né? Do mesmo modo que eu expliquei lá a substantiva, então eu vou voltar tudo para que vocês entendam a adjetiva, tá bom? Então, vamos lá. Oração subordinada. Primeiro, vocês têm que lembrar o que é uma oração. Oração é um enunciado organizado em torno de um verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho oração, tá bom? Aí, nós temos os períodos. Se ela tem apenas um verbo, eu chamo de período simples. Se ela tem dois ou mais verbos, né? No caso, ela tem duas ou mais orações, então ela é um período composto. E para que eu tenha uma oração subordinada, eu tenho que ter um período composto. Ou seja, eu tenho que ter duas ou mais orações. Tá bom? Então, para a gente chegar nesse conceito de oração subordinada, eu tenho que saber que eu vou ter um período composto, que eu vou ter duas ou mais orações, tá? Por quê? Porque a oração subordinada, ela é aquela que exerce uma função sintática em relação a uma outra oração, chamada oração principal, tá? Então, vamos lembrar lá. Lembra da oração subordinada substantiva? Qual era a função que ela exercia sobre a oração principal? Ela exercia, função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, né? Então, as orações subordinadas substantivas, elas exerciam função sintática em relação à principal. Aqui, nós vamos ter também, né, a oração subordinada exercendo uma função para a oração principal. E qual é essa função? O próprio nome já diz. Se eu tenho uma oração subordinada adjetiva, ela vai exercer a função de um adjetivo. E qual é a função do adjetivo? Então, vamos relembrar a classe gramatical adjetivo. O adjetivo, ele servia para quê? Para caracterizar um substantivo, né? Dar uma qualidade ou um defeito, né? Ele caracterizava um substantivo. Então, é a mesma coisa. A oração subordinada, ela vai caracterizar a oração principal, tá? Então, essa é a função. O que a gente tem que saber também em relação, né, a essa oração subordinada adjetiva? Que aqui, ela não vai ser ligada à oração principal por meio de conjunção, mas sim por meio dos pronomes relativos. Então, lembram que na aula anterior de correção, eu expliquei para vocês lá quando o que ele era um pronome relativo. Então, o que ele é um pronome relativo quando eu consigo substituí-lo por o qual, ou os quais, a qual ou as quais, tá? Então, essa também é uma diferença entre a oração subordinada adjetiva da substantiva. Lembrem, lá na substantiva, a gente tinha a ligação das orações pelo que, mas aquele que era uma conjunção. Eu chamava de conjunção integrante. Aqui, essas orações vão ser ligadas por pronomes relativos. Coloquei aqui para vocês um quadro, para que vocês tenham aí, né, conhecimento de todos os pronomes relativos. Então, as orações podem estar ligadas por qualquer uma dessas palavrinhas, tá bom? Então, na sequência aí, agora vamos então entender a diferença entre um adjetivo e uma oração subordinada adjetiva, aquela que tem função de adjetivo, tá? Então, vamos lá. Adoro pessoas sorridentes. Primeiramente, aqui eu tenho apenas um verbo. Observem aqui que ele está destacado e já está aqui marcado. É um verbo. Adoro. Eu tenho apenas um verbo.
Então, eu tenho apenas uma oração. Então, eu tenho um período simples, tá bom? Então, aqui, ó, adoro pessoas sorridentes. Essa palavrinha sorridentes está fazendo o quê? Está caracterizando o substantivo pessoas, né? São pessoas sorridentes. Então, esse daqui, ó, essa palavrinha aqui, sorridentes, é um adjetivo, tá bom? Então, nesse período simples aqui, né? Eu tenho o verbo, tenho o substantivo, eu tenho um adjetivo. Essa palavrinha sorridentes, ela está caracterizando o substantivo pessoas. Agora, vamos ver, então, o que é uma oração subordinada adjetiva. Primeiramente, para ser uma oração subordinada, né? Ela vai exercer uma função em relação à oração principal. Então, eu tenho que ter já duas orações para começar. Então, eu sempre falo para vocês, primeira coisa de tudo, localizem o verbo, tá? Que aí eu já vou saber se é um período simples ou se é um período composto. Para que eu tenha uma oração subordinada, eu tenho que ter um período composto, eu tenho que ter dois verbos, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Adoro pessoas que sorriem. Então, eu já percebo, ó, adoro verbo, sorriem verbo. Olha, eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações, então aqui eu tenho um período composto, tá? Então, eu vou agora ver qual vai ser a função, né, dessas orações. Então, como eu sempre falei para vocês, separem as orações, né? Então, aqui eu tenho o que. Vamos ver se esse que, ele é uma conjunção ou um pronome relativo? E como que eu faço isso, professora? Eu olho para esse que. Se eu conseguir substituir ele pelas palavrinhas o qual, os quais, a qual ou as quais, ele é um pronome relativo. Então, vamos ver se eu consigo substituir. Eu observo aqui, ó, pessoas é uma palavra feminina no plural. Então, se eu for substituir, tem que ser por uma palavrinha no feminino e no plural. Então, vamos ver, feminino plural, as quais, né? Vamos ver, então, se dá certo. Adoro pessoas as quais sorriem. Deu certo. Então, esse que é um pronome relativo. Então, se eu tenho duas orações ligadas por um pronome relativo, eu tenho o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Então, ela vai exercer função de adjetivo em relação à oração principal. Vamos ver se isso está acontecendo? Então, vamos lá. Adoro pessoas. Já sei que é a minha oração principal. Que sorriem é a minha oração subordinada adjetiva. Ela está caracterizando o substantivo pessoas? Está. Lembra que aqui em cima, ó, pessoas sorridentes, né? O adjetivo dava uma característica para a palavra pessoa. Aqui eu não tenho um adjetivo, porque aqui o sorriem é um verbo, tá? Mas a função é de adjetivo. Essa oração aqui que eu tenho, que sorriem, ela está com a função de um adjetivo. Ela está caracterizando o substantivo pessoas. Então, tá aí a diferença entre uma e outra, tá? Na sequência aí, vamos lá. Eu tenho dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Eu tenho as explicativas e as restritivas. Então, vamos conhecê-las. Primeiro, orações subordinadas adjetivas explicativas. Como o próprio nome já diz, ela explica algo, né? E tem uma informaçãozinha muito importante que facilita tudo. Sempre separada por vírgula. Então, quando vocês olharem as orações e tiverem que caracterizá-las entre explicativas e restritivas, as explicativas sempre vão estar separadas por vírgula, tá? E outra coisa também, ela se refere a um todo, tá? Então, vamos ver aqui nesse exemplo. Os jogadores de futebol
que são iniciantes não recebem salários. Então, vamos por ordem. Primeiramente, localizar os verbos. Localizei? Sim. Ó, são e recebem. 2 verbos, 2 orações, período composto. Então, eu vou ter uma oração exercendo uma função para uma oração principal, certo? Vamos, então, achar a principal. Eu tenho que achar o que liga as 2 orações. Já achei. É o quezinho. Ai, mas e agora? Esse que é uma conjunção integrante ou ele é um pronome relativo? Lembrem que se eu conseguir substituí-lo pelas palavrinhas aqui do quadro, ó, o qual, os quais, a qual ou as quais, ele é um pronome relativo. Então, vamos ver se eu consigo. Os jogadores de futebol, os quais são iniciantes, não recebem salários. Olha, consegui substituir. Então, é um pronome relativo. Então, é uma oração subordinada adjetiva. Já identifiquei. Aí, né, nós temos a questão das vírgulas, ó. Está separada entre vírgulas. Porque a oração principal, ela é tudo isso daqui, ó. Os jogadores de futebol não recebem salários, tá? E aqui, ó, que são iniciantes, é a subordinada adjetiva explicativa, tá? Então, ela vem sempre entre vírgulas. E ela está explicando algo, né? O que ela está explicando para mim? Que eu estou falando sobre jogadores de futebol, mas os quais são iniciantes não recebem salário. Então, eu estou explicando que os iniciantes não recebem salário. Eu estou me referindo a todos os jogadores iniciantes, tá? Estou falando sobre eles todos, então estou me referindo a um todo. Então, se eu seguir essas regrinhas aqui, ó, explica algo, sempre separado por vírgula, né? O quezinho podendo ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, e referindo a um todo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Vamos conhecer, então, agora as orações subordinadas adjetivas restritivas. Olha, o próprio nome já diz tudo. Restritiva, limita o sentido do termo ao qual se refere. Perdão, limita o sentido do termo ao qual se refere. Se refere a uma parte, tá? Lembra que aqui em cima se referia ao todo. Na restritiva se refere a uma parte, tá? Outro item que vocês devem perceber. Não vem separada da oração principal por meio de vírgulas, tá? Então, eu falei para vocês, tem vírgula, já é explicativa. Não tem, é restritiva. Mas vocês têm que seguir, né, outros itens aí para confirmar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para eu ter uma oração subordinada, eu tenho que ter 2 verbos, eu tenho que ter 2 orações, que é um período composto. Vamos ver? Vamos lá. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Declararam, um verbo, foram criticados, segundo verbo, né? Uma locução verbal. Se eu tenho, então, aí um verbo, né? Uma locução verbal, tenho 2 orações, tenho um período composto. Então, já descobri. Vamos ver. Tem o quezinho. E agora? Ele é uma conjunção integrante ou ele é um pronome relativo? Vamos ver se eu consigo substituí-lo. Os artistas, os quais declararam seu voto, foram criticados. Consegui substituir, é um pronome relativo. Então, eu já sei que eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Agora, vamos ver se ela é restritiva. Então, ó, não tem vírgula. Já saberia que é restritiva, mas vamos confirmar? Se refere ao quê? A uma parte, tá? Não ao todo, tá bom? Então, olha lá. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Quem que foi criticado? Somente os artistas que declararam seu voto, tá? Não foram todos os artistas, tá? Foram somente aqueles que declararam seu voto. Então, ele limitou, né? Ele aí se referiu a apenas uma parte. Então, é restritivo, tá? Então, vocês têm que seguir essa linha de pensamento, indo por etapas, observando direitinho as orações, tá bom?
Agora, vamos voltar lá na apostila para a gente ir na sequência aí. Então, orações subordinadas adjetivas. Vocês têm um QR Code, tá? Apontem aí a câmera do celular. Vai levar vocês lá pro site do Aprende Brasil, que com certeza vai estar aí explicando novamente. Então, se ficou dúvida, vocês conseguem ter mais uma explicação, tá bom? Na vida em comunidade, outro fator que deve ser levado em consideração é a questão ambiental. Leia o trecho a seguir a respeito da emissão de gás carbônico pela China. Com o rápido desenvolvimento econômico, a China se tornou o maior emissor mundial de gás carbônico, porque usa energia vinda do petróleo e do carvão, altamente poluidores. O país já enfrenta a escassez de recursos naturais como a água. Então, foi retirado do Guia dos Estudantes Atualidades. Exercício 19. Leia o período a seguir e resolva as questões. A China já enfrenta a escassez de recursos naturais. A que classes gramaticais pertencem as palavras em destaque? Aqui eu vou dar um caminho para vocês responderem. Localizem o verbo. Observem aí se ele tem, essa questão aqui, esse período, ele tem um verbo ou dois, tá? Então, lembra, se tiver um, eu vou analisar aí de um modo. Lembra do que eu expliquei lá antes. Se tem dois, se é um período composto, eu vou analisar de outro modo, tá? Então, observem isso. B. Reescreva o período simples, transformando-o em composto. Aqui já tá uma dica, né, da resposta anterior. Se aqui é um período simples, vai ter um verbo só. Vocês vão transformá-lo em composto, ou seja, vocês vão ter que incluir mais um verbo aqui, tá bom? Exercício C. Descreva a função sintática de naturais. Então, lembre, se é um período simples, pertence a uma classe gramatical. Se é um período composto, ele tem uma função sintática em relação a outra oração, tá bom? Então, vão por esse caminho aí. 20. Complete as lacunas. Uma oração é denominada subordinada substantiva quando... Olha lá, quando que ela é substantiva? Ela exerce que função? Agora, quando a oração subordinada tem sentido equivalente a um adjetivo, é chamada de... Então, eu expliquei isso lá também. Página 39, exercício 21. Reescreva os períodos substituindo os adjetivos por orações subordinadas adjetivas de sentido equivalente, tá? Então, vocês vão observar aí que esses períodos são simples, tá? Então, no período simples, a palavrinha vai ter função aí de um adjetivo, né? Vai estar caracterizando um substantivo. Vocês vão passar isso para um período composto. Para que seja uma oração subordinada adjetiva, tem que ser um período composto. Então, vocês vão ter que acrescentar mais um verbo, tá? E transformar essa oração subordinada aí, né, em adjetiva. Então, ele passa de função de adjetivo, né, para uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Depois B, fiz 2 sessões de atividades cansativas. C, não aguento mais esses barulhos irritantes. D, a floresta amazônica está passando por uma situação aceitável. Todas são períodos simples, vocês vão ter que passar para período composto. Exercício 22. Agora reescreva os períodos substituindo as orações subordinadas adjetivas por adjetivos de sentido equivalente. Aqui é o contrário. Aqui vocês vão ter 2 verbos, né? Então, 2 orações, aí oração subordinada. Vocês vão ter que passar por uma oração só, por um período simples. Então, vocês vão ter que eliminar um verbo. Então, a oração que tinha função de adjetivo, né? Ela vai sumir, porque vocês vão eliminar o verbo. E a palavrinha vai ficar com função de adjetivo apenas, tá? Então, ó, acho triste ver pessoas que vivem na solidão. Acho e vivem, 2 verbos. Então, vocês têm que eliminar um verbo, tá? E sempre o da oração subordinada, tá bom? Ó,
Reescreva os períodos substituindo as orações subordinadas adjetivas por adjetivos. Então, vocês têm que eliminar o verbo da oração subordinada, tá? Aí, vocês vão fazer isso na A, B, C, D e E. Exercício 23, comparem as seguintes construções e respondam as questões. Então, 1. As regiões que não se preocupam com o ambiente serão penalizadas. As regiões que não se preocupam com o ambiente serão penalizadas, tá? Então, observem qual é a diferença aqui, as vírgulas, tá? Então, lembrem lá da minha explicação qual que é a função quando está entre vírgulas. A. Sublinhe em cada período a oração subordinada adjetiva. Então, vocês vão localizar, façam aquela sequência, primeiro localizem o verbo, depois localizem o pronome relativo, tá? Confiram se ele realmente é um pronome relativo, se vocês conseguem substituí-los, tá? E aí vocês grifem a oração subordinada adjetiva. B. O sentido é o mesmo nos períodos 1 e 2? Explique sua resposta. Então, lembrem lá da minha explicação, quando tem vírgula, quando não tem. E C. Que recursos possibilitou a construção desses sentidos nos períodos apresentados? Então, o que foi colocado aqui em uma dos períodos que mudou todo o sentido? Página 40. Orações subordinadas, adjetivas restritivas e explicativas. Então, já expliquei o conceito para vocês. Agora, vocês vão fazer aqui os exercícios. Então, exercício 24. Pesquise em um dicionário o significado das palavras restritiva e explicativa e registre-os nos espaços abaixo. Então, vocês podem pesquisar no dicionário no livrinho ou então no dicionário online e colocar o significado da palavra restritiva e o significado da palavra explicativa. Exercício 25. Compare as frases a seguir e responda as questões. 1. Os profissionais que têm responsabilidade apresentaram o trabalho. Os profissionais que têm responsabilidade apresentaram o trabalho. Que recurso foi utilizado para diferenciar uma frase da outra? O que diferenciou elas aí? O que foi colocado entre elas aqui que mudou todo o sentido? B. Explique o sentido de cada frase. C. Numere os parênteses de acordo com a classificação das frases apresentadas. Então, vocês vão olhar o período aqui 1 e vai colocar se é adjetiva restritiva ou explicativa. Vai olhar o 2, né? E aí, então, coloca o número nos parênteses. Exercício 26. Complete as lacunas corretamente. Oração subordinada adjetiva. Aí, vocês completam com a palavrinha. É aquela que limita o sentido do termo ao qual se refere. Não vem separada da oração principal por meio de vírgulas. Então, qual delas que é, tá? Depois, na página 41, oração subordinada adjetiva é aquela que esclarece o sentido do nome ao qual se refere, expondo uma característica própria desse nome em determinado contexto. É separada da oração principal por meio de vírgulas. Exercício 27, reescreva os períodos a seguir, acrescentando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, ó, vocês têm aqui, né, um período, um verbo. Então, vocês vão acrescentar mais um verbo e tornar ela explicativa, tá? Vocês vão acrescentar algo que torne isso explicativo, tá? Mesma coisa na B, gosto dessa escola, por exemplo. Eu tenho apenas um verbo, gosto. Eu tenho que incluir mais um verbo e algum termo que explique essa questão aí, tá bom? Exercício 28. Leia as opiniões da jornalista e do professor com relação ao aquecimento global. Então, a professora diz aí, ó, o aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas. O professor disse, o aquecimento global diminuirá se as pessoas que se importam com o ambiente tomarem as atitudes certas. Então, vocês percebem que aqui não tem vírgula e aqui tem. Explique a diferença de sentido entre as duas falas. D. Identifique as orações subordinadas adjetivas e classifique-as.
Então, vocês vão identificá-la e depois classificar em explicativa e restritiva, tá bom? Lembrando, achem o verbo primeiro, depois achem o pronome relativo, tá? Observem aí os itens que eu expliquei direitinho, tá bom? Então, nessa semana é só. Qualquer dúvida pode estar chamando, né, a mim ou então a professora Simone, para quem vai esse vídeo também. E até a próxima aula. Um beijo para todos vocês e tchau, tchau.